Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se tu não for inscrito. Se tu gosta de true crime, histórias de terror e paranormal, além de mistérios, aqui é o teu lugar. Então te inscreve, ativa o sininho de todas as notificações e deixa o seu like, que é muito importante no engajamento desse vídeo, assim como os seus comentários. Comenta pelo menos um emoji, tá? Mas não sai desse vídeo sem comentário, porque isso me ajuda muito. Faz com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas e assim o canal vai crescendo, tá bom? Então tá, vamos para o nosso caso de hoje, que está bem interessante. Vinheta! Em 1981, a família Glatzel alugou uma velha casa onde eles pretendiam morar. Num final de semana, a família toda foi para lá para fazer a limpeza dessa casa, quando o filho deles, de 11 anos de idade, chamado David, chegou para os seus pais e disse que ele tinha sido empurrado por um velho que estava na casa e que esse velho tinha ameaçado roubar a sua alma. Ele também disse que se a família fosse morar naquela casa, todos seriam amaldiçoados. O menino estava bastante assustado, mas mesmo assim a família achou que ele estava inventando desculpas para não participar da faxina e não deram bola para o fato. Chegando em casa, o David começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Ele tinha vários arranhões e hematomas pelo corpo assim que ele acordava, além de ter pesadelos e ter terrores noturnos e dizer que o velho agora estava dentro daquela casa. A família ainda estava achando muito esquisito, mas mesmo assim levaram o David a alguns médicos quando ele começou a ter convulsões durante a noite. Essas convulsões eram tão fortes que alguém da família sempre tinha que passar a noite ali no quarto do David, caso ele tivesse uma, porque ele precisava ser segurado para não se machucar. Todos os médicos, inclusive psiquiatras, que avaliaram o David disseram que ele estava completamente normal, não tinha nenhum tipo de doença que pudesse explicar o que estava acontecendo com o menino. E as coisas estavam ficando cada vez piores. O David dizia que o velho estava na casa e que dia após dia ele ia se transformando em uma criatura com chifres e olhos totalmente pretos. Além disso, certa vez o David foi atacado na frente da família inteira por um par de mãos invisíveis que apertaram o seu pescoço. Foi tão sério que depois apareceram marcas de dedos ao redor do pescoço do David, então a família finalmente acreditou no garoto e 12 dias depois da limpeza lá naquela casa, eles procuraram um padre e decidiram que não iriam se mudar para lá. O padre avaliou o caso do David e decidiu chamar Ed e Lorraine Warren para ver o que estava acontecendo. A Lorraine disse em entrevista que assim que ela recebeu essa ligação, ela entrou em contato com um psiquiatra de sua confiança e contou todo o caso do David. Ela queria ter certeza de que não era algum tipo de problema psiquiátrico antes de ir até lá. Só que ela não sabia que a família já tinha levado o garoto aos médicos. Então, Ed e Lorraine foram até a casa da família. Após algumas horas de trabalho, o casal identificou 43 demônios diferentes habitando o corpo do garoto e começaram a fazer sessões de exorcismo. Foram necessárias várias sessões até conseguir libertar o David daqueles espíritos. É aí que começa o nosso caso criminal, porque o noivo da irmã mais velha do David, chamado Arne Cheyenne Johnson, estava presente nessa sessão de exorcismo e ele começou a desafiar aqueles espíritos, dizendo para eles que eles eram covardes ao mexer com uma criança e por que eles não entravam nele, que era um homem grande e forte. Ele tinha 19 anos nessa época. A Lorraine Warren disse para ele parar, porque aquilo que ele estava fazendo era muito perigoso, mas ele não deu bola. Talvez ele não acreditasse naquilo ou acreditasse que ele realmente era mais forte que aquelas entidades. Todos os presentes viram quando uma espécie de massa escura ou uma fumaça saiu do David e entrou no Arne. A partir daquele momento, ele começou a ter os mesmos sintomas que o David. O David falou depois que ele estava liberto daqueles espíritos, inclusive durante essa sessão de exorcismo, ele falou em vários idiomas diferentes, ele rugiu, ele rosnou, porque é coisa típica, né, de uma pessoa
pelo menos na literatura, como nós vemos, quando uma pessoa está possuída em caso de exorcismo, ela ter esse tipo de comportamentos. O David falou que durante o exorcismo ele via aquelas entidades que estavam habitando no seu corpo dando risada do Arne, ou seja, provavelmente as coisas para o Arne iriam ficar bem difíceis. E foi o que aconteceu. O Arne e a sua noiva, Debbie Glatzel, trabalhavam em um canil da cidade. Esse canil pertencia a um homem chamado Alan Bone. No dia 16 de fevereiro de 1981, o Arne levou para o trabalho a sua irmãzinha, a Debbie levou a sua prima para trabalhar e na hora do almoço, o Alan comprou almoço para todo mundo, comprou bebidas e estava todo mundo lá comendo, bebendo, tava tudo bem, até que o Alan começou a beber demais. E por alguma razão ele chamou a atenção de uma das meninas por algo que ela tinha feito. Só que ele começou a ser extremamente violento e inconveniente nisso. Isso irritou o Arne, que começou a discutir com ele. A discussão entre eles começou a ficar cada vez mais acalorada. Com medo do que ia acontecer, as meninas tentaram separar os dois, mas não teve jeito nenhum. Aquilo virou uma briga física. Nesse momento, o Arne já estava completamente diferente. Ele falava com uma voz que não era dele, além de rosnar e rugir. Durante a briga, ele pegou um canivete no seu bolso e atingiu Alan 5 vezes diretamente no peito. Os ferimentos foram tão sérios e tão profundos que um deles saía do estômago e chegava até ao coração. Isso mais tarde, é claro, foi usado pela defesa para alegar que naquele momento não era uma força humana que estava agindo, e sim outra coisa. O Alan Bone perdeu a sua vida, é claro, e o Arne foi encontrado a 3 quilômetros da cidade pela polícia. Ele estava andando sem rumo, completamente ensanguentado e sem saber o que tinha acontecido e sem lembrar também. Ele não lembrava de nada, ele estava completamente desnorteado. Só que, é claro, ele foi preso pelo assassinato. Assim que ele foi preso, começou a sair em todos os jornais que, infelizmente, a cidade de Brookfield, em Connecticut, tinha quebrado o seu glorioso jejum de quase 100 anos sem nenhum homicídio. A Lorraine, que estava ali pertinho, ela morava em outro estado, mas bem pertinho de Connecticut, viu as reportagens sobre a prisão do Arne e ela lembrou dele do exorcismo do ano passado. A Lorraine então ligou para a polícia de Brookfield e disse que aquele homem estava possuído por vários demônios e que ele não poderia ser responsabilizado pelo assassinato. É claro que a polícia não se importou nem um pouquinho e o Arne continuou preso. Só que o advogado dele usou e abusou disso durante o julgamento e, é claro, na mídia enquanto ele estava preso. O julgamento ocorreu no dia 24 de novembro de 1981. Foi a primeira vez na história do jurídico norte-americano que uma pessoa tentou usar de possessão demoníaca para se eximir da culpa. De certa forma, parece que isso foi aceito porque ele foi condenado por homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. Ele foi condenado a uma pena meio confusa para mim, foi condenado de 10 a 20 anos de cadeia. Eu não entendi muito bem, mas ele ficou apenas 5 anos preso por esse assassinato. Como eu disse, foi aceito, né? Homicídio culposo, sem intenção de matar. De certa forma, o júri conseguiu entender que o Arne não era ele mesmo na hora daquele crime. Eu tô curiosa para saber qual é a opinião de vocês a respeito disso. Foi mesmo vários demônios no corpo do Arne que mataram aquele homem? Ou o Arne que se descontrolou e depois usou disso para tentar escapar da culpa? Bom, conta aqui para mim nos comentários. Como eu disse, é muito importante o comentário de vocês, o engajamento de vocês. Por favor, comente, compartilhe se puder com outra pessoa para o nosso canal ir crescendo cada vez mais. Eu agradeço muito pela companhia, agradeço por terem assistido e, como sempre, se cuidem aí fora e tomem sempre boas decisões. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!